Eleições 2022. A hora 8h07. Repita. 8h07. Bom, acompanhe como foi o segundo dia de campanha dos candidatos ao Palácio dos Bandeirantes em São Paulo. A reportagem é de Carolina Abelim. O candidato à reeleição, Rodrigo Garcia, do PSDB, visitou uma unidade do Bom Prato, restaurante popular mantido pelo Estado em Paraisópolis, favela na zona sul de São Paulo. Garcia defendeu a proposta de criação do cartão Bom Prato para compras em supermercado. O benefício de até R$300 seria para famílias em situação de vulnerabilidade social. Nós criamos mais restaurantes, nós criamos o Bom Prato Móvel, que distribui hoje comida nas comunidades da Grande São Paulo. E o nosso plano de governo prevê o Bom Prato no bolso, que é o cartão Bom Prato. Um vale de R$300, como se fosse um vale alimentação para a população que está inscrita no Cade Único em extrema pobreza, mais de 1 milhão de famílias, para que ela possa ter acesso à alimentação. Elvis César, do PDT, esteve em Santana de Parnaíba, na região metropolitana, onde foi prefeito. Ele estava acompanhado do candidato à presidência, Ciro Gomes. Em entrevista à imprensa, Elvis César falou sobre reindustrialização e defendeu incentivo ao empreendedorismo. Nós temos 10 milhões de empreendedores em São Paulo e passamos nos últimos 10 anos, a gente só concedeu um empréstimo de 2 bi. E só em um ano nós passamos com 54 bilhões de excesso de arrecadação. Ou seja, o Estado fechou, fez as restrições no bom sentido até para salvar vidas, só que deixou milhares de empreendedores quebrarem. O candidato do Novo, Vinícius Poit, participou de uma sabatina na Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Na saída, defendeu em entrevista a Michael Mendes enxugar a máquina pública para poder investir em outras áreas, como segurança pública. Primeiro precisa diminuir as secretarias de 26 para 16. Dá para enxugar. O Zema fez lá em Minas Gerais, pegou com 21, trouxe para 12. Primeiro a gente precisa cortar as mordomias, privilégios, penduricalhos dos políticos. Sabe, acabar com a mordomia do governador ter um palácio dos bandeirantes para ter ala residencial. Chega. A gente vai cortar da onde tem, inclusive, cargos comissionados para poder, desse enxugamento da máquina, remunerar melhor os policiais e contratar mais. O candidato Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, cumpriu a agenda participando de uma entrevista para um podcast de internet. Ele também esteve em Brasília, onde se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro. No Distrito Federal, Tarcísio fez gravações para o programa eleitoral gratuito e mídias sociais com Bolsonaro. Em entrevista, Tarcísio defendeu a adoção de pagamento de pedágio nas rodovias estaduais por quilômetro rodado. E a gente já está fazendo os primeiros casos, os primeiros testes com isso. A gente vai tirar as praças de pedágio e adotar o free flow, né, que é o sistema de rodovia concedida livre de praça. Como você assim? Paga por quilômetro rodado. Você entrou na rodovia, você vai ter um pórtico que vai ver que você entrou. Entrei no quilômetro 18, entrou no quilômetro 18, você saiu no 25. Sim. Você vai pagar o que você rodou. Na área da saúde, Tarcísio falou sobre investir mais na atenção básica como prevenção. Visão de saúde tem que ser uma visão integrada, onde você trabalha a promoção, a prevenção, antes de ir para a recuperação, para a reabilitação. Como é que você vai melhorar a efetividade da atenção primária? Dando uma carga pesada de saúde digital, usando as ferramentas de telemedicina. O candidato Fernando Haddad, do PT, cumpriu a agenda em Parelheiros, no extremo sul da capital paulista. Haddad caminhou pela região acompanhado da vice Lúcia França, do PSB. Eles conversaram com os moradores e ouviram as demandas do distrito. Haddad criticou medidas recentes do PSDB como o aumento do ICMS sobre alimentos e falou em rever a questão. E agora você não consegue comprar nem um litro de leite hoje no mercado, está R$8 o litro de leite. O litro de leite que era gratuito na cidade de São Paulo. Você recebia em casa o leite em São Paulo. E agora você tem que ir lá com R$8, R$10 para comprar um litro de leite. Porque ele inclusive aumentou o preço do leite. Então, moçada, é hora de botar a cabeça para funcionar. Haddad também prometeu congelar o valor do IPVA dos automóveis no estado por 4 anos e questionou as concessões feitas na área dos transportes metropolitanos, como no metrô. Eles privatizaram a linha 9 e não estão cobrando a eficiência do parceiro privado. Todo dia está tendo pane na linha 9. Nós vamos rever os contratos que foram firmados. Não é para desfazer,
Se tiver bem feito, o contrato do ponto de vista econômico e financeiro eu vou manter, mas eu vou cobrar qualidade. Eu não vou deixar desse jeito que está, não. Bem, Altino Júnior do PSTU, Edson Dorta do PCO, Gabriel Colombo do PCB e Carol Vigigliar da Unidade Popular não divulgaram a agenda. Olha, a Jovem Pan deu início às sabatinas com os candidatos ao governo de São Paulo e hoje nós receberíamos aqui nos estúdios Fernando Haddad do PT. No entanto, a assessoria do ex-prefeito nos informa que, por conflito de agenda, o petista não poderá participar da entrevista ao Jornal da Manhã. Vale lembrar que a equipe dele esteve, sim, presente quando foi definida a ordem dos concorrentes por sorteio. A Jovem Pan decidiu convidar os 3 candidatos com melhor colocação nas pesquisas eleitorais. Ontem, abrindo a série, recebemos nos estúdios Rodrigo Garcia, do PSDB, que tenta a reeleição. Nesta quinta-feira, seria a vez de Fernando Haddad, que inclusive lidera as intenções de voto. Amanhã está confirmada a presença de Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos. A Jovem Pan lamenta a ausência do candidato do PT, que perde a chance de apresentar propostas e também de se posicionar diante das dúvidas dos eleitores. Roberto Mota, uma pena, né? Muitas perguntas que a gente tinha, então, ficam sem respostas, em aberto. Mas, enfim, há pouco acompanhamos também a reportagem sobre o dia, a agenda dos principais colocados, dos candidatos que querem disputar o governo desse, que é um dos estados mais importantes do país, São Paulo. Exato, é uma pena mesmo. Nós tínhamos nos preparado para entrevistar o candidato, tentar entender melhor as ideias, tentar entender melhor seus projetos. Ele acabou agora de falar de um ponto muito interessante, muito crítico, na maioria dos estados, que é a concessão de transportes públicos. O candidato do PT, Fernando Haddad, disse que, se ganhar, vai rever as concessões, os contratos de concessões, para tentar obter melhores garantias de qualidade do transporte. Isso é um desafio praticamente todos os locais, dentro e fora do Brasil. Esses contratos de concessão são contratos complicados, com cláusulas muito difíceis. A fiscalização também é um processo complicado e é interessante que ele mostre essa disposição. A gente gostaria de saber mais se ele fez análise já desses contratos, quais seriam os pontos em que ele vai se concentrar, não é que ele pretende fiscalizar, enfim, são perguntas que teria sido muito bom poder fazer para ele entender melhor as ideias dele. Chelpe, ele fala em conflito de agenda, mas é bom lembrar e é sempre bom reiterar para os nossos ouvintes telespectadores que a assessoria dele esteve aqui na Jovem Pan quando foi definida a ordem dos candidatos a serem entrevistados na sabatina. Ou seja, eles concordaram na participação e agora, em cima da hora, anunciaram a desistência. Sim, Tiago, era realmente uma oportunidade importante para o candidato apresentar suas propostas, responder às perguntas da bancada que refletem as preocupações da população, mas, obviamente, há um cálculo eleitoral em uma recusa como essa. Muitas vezes a gente vê candidatos que estão na frente das pesquisas, em primeiro ou segundo lugar, que preferem ambientes controlados, né? Ambientes seguros, em que eles possam expor as suas ideias sem grandes questionamentos, sem grandes confrontos. É por isso, por exemplo, que em outras instâncias a gente tem visto uma reticência, por exemplo, em nível nacional, de fazer debates. E, obviamente, há também uma tendência de quem muitas vezes está na frente das pesquisas de falar apenas para a sua bolha, mas isso, por um lado, reflete uma tentativa de ficar em ambiente controlado e mais confortável, sem grandes questionamentos, para não ser pego em saia justa, para não ter que responder coisas mais constrangedoras, mas, por outro lado, atrapalha porque prejudica o acesso a outros públicos eleitores. A gente pode lembrar aqui que Fernando Haddad está na frente das pesquisas, mas há uma questão importante para o PT, que é a seguinte: o PT é muito forte na capital paulista, mas tem grande dificuldade no interior de São Paulo. Então, do ponto de vista de estratégia, me parece que seria mais inteligente falar para um público mais amplo e furar a sua própria bolha, justamente para conseguir ampliar, né, esse leque de eleitores que estão em áreas, em regiões, ou que têm acesso a informações que não são exatamente aquelas que o candidato, naqueles ambientes, né, de mídia, de informação que o candidato geralmente circula. Então, a gente tem visto o Fernando Haddad tentando rivalizar ali com
o Rodrigo Garcia, o governador Rodrigo Garcia, porque prefere disputar a eleição com o Tarcísio de Freitas para repetir em nível estadual a polarização que a gente vê em nível federal entre Lula e Bolsonaro, já que Tarcísio de Freitas é o candidato de Bolsonaro. Agora, se a equipe dele tivesse assistido, provavelmente assistiu a entrevista que nós fizemos, a sabatina que fizemos com o Rodrigo Garcia ontem, teria visto que foi uma sabatina com perguntas sobre temas relevantes, falamos de segurança pública, falamos de saúde, no Estado, falamos sobre transporte, ou seja, foi uma oportunidade para responder a perguntas muito pertinentes e sempre com muito respeito, como sempre serão as sabatinas aqui na Jovem Pan. Com certeza. Amanda, conflito de agenda foi a justificativa de Haddad, faz falta ele nessa sabatina entre seus principais adversários, Rodrigo Garcia e Tarcísio de Freitas. Aliás, Rodrigo Garcia ontem falou para a gente aqui no Jornal da Manhã que a briga dele principalmente é com o PT. Exatamente, você tocou num ponto fundamental, Adriana. Seria uma oportunidade do candidato petista Fernando Haddad responder às críticas, aliás, críticas duras que o atual governador e candidato à reeleição Rodrigo Garcia fez a ele ontem na sabatina da Jovem Pan, e concordo muito com o Shep quando ele diz que parte de uma estratégia, de um cálculo eleitoral, mas também concordo com ele quando ele fala que é provavelmente uma estratégia eleitoral equivocada, porque seria uma chance de atingir um público muito mais amplo, furar essa bolha de esquerda e sinalizar principalmente para uma parte da população mais conservadora, não só da capital, porque na capital a gente tem muitas vezes uma bolha mais progressista, mas principalmente do interior de São Paulo. O PT tem uma dificuldade histórica em sinalizar para esse público, tanto é que nunca levou o governo de São Paulo. E parte da imposição do PT, da candidatura de Fernando Haddad, de não negociar com o Márcio França, não desistir, mesmo o Márcio França sinalizando que talvez ele pudesse acenar mais para esse público de centro do que o Fernando Haddad, é porque o PT nunca se viu tão próximo a conquistar o governo de São Paulo. Na pesquisa IPEC, divulgada na segunda-feira, o petista lidera com 29% das intenções de voto, seguido por Tarcísio num distante segundo lugar com 12% e Rodrigo Garcia com 9%. Portanto, há uma briga neste momento, não que isso não possa mudar ao longo do jogo, mas neste momento há uma briga pela disputa do segundo lugar, para quem vai ao segundo turno com o Fernando Haddad. Então seria importante que ele começasse a sinalizar para esse público do interior, esse público conservador do interior de São Paulo, que é muito forte. E o PT precisa responder a uma série de questões para esse público que não se identifica com o Partido dos Trabalhadores. Então vejo, de fato, como uma oportunidade perdida, e para o conjunto da população, quanto mais informação e mais perguntas respondidas, melhor. Faz parte da democracia, aliás, é uma parte fundamental da democracia. Roberto Mota, é interessante que a leitura da campanha de Rodrigo Garcia é de que a campanha petista estaria já de salto alto, mas ninguém ganha de véspera, né? Política é uma caixinha de surpresas. Eu acho que esse ano promete ser uma caixona de surpresas. Acho que muitas coisas que aconteceram em 2018 vão acontecer diferente esse ano. Em São Paulo, a corrida eleitoral de São Paulo tem uma grande novidade, que é o ex-ministro Tarcísio. É uma pessoa que traz currículo para essa disputa, é uma pessoa sem uma trajetória eleitoral que possa ser usada como comparação pelos seus adversários, né? Isso dificulta bastante a formulação de estratégias. E aqui a gente está falando agora da dinâmica puramente eleitoral, né? Quando o político entra na etapa de campanha, nesses 45 dias, é um momento da vida do político completamente diferente do que veio antes, né? Só existe um foco ali, é ter o maior número de votos possível. E aí ele, às vezes, transige em algumas coisas, ele dá ênfase em coisas que ele mesmo não acha que são muito relevantes, mas um assessor de campanha, que ele considera uma pessoa capacitada, diz para ele, olha, esquece esse ponto aqui, que não vai adiantar muito, concentra nisso aqui. E durante uma campanha política, o político é cercado de pessoas assim, né? São os especialistas, os marqueteiros, os estrategistas, e aí trazem números, trazem pesquisas. Tem hora que o candidato fica completamente perdido, sem saber o que fazer e pode até optar por tomar uma decisão, como não comparecer a uma entrevista, a um debate, que o prejudique mais do que o beneficie. Mas essa disputa eleitoral, aqui em São Paulo, ela é caracterizada, né, de uma forma ou de outra,
pelo alto nível dos candidatos, como você compara, por exemplo, com corridas eleitorais para disputas para governador em outros estados. Aqui, todos os candidatos já têm uma experiência passada ou política ou na administração, tem coisas para mostrar, tem perguntas difíceis para responder. E essas perguntas, obviamente, aqui na Jovem Pan, sempre vão ser feitas com cuidado, baseadas em fatos, em evidências. A intenção aqui não é colocar ninguém em saia justa, muito mais fazer qualquer coisa que possa prejudicar o esforço eleitoral, que a gente sabe que todos os candidatos têm as melhores intenções possíveis. São Paulo é o estado provavelmente mais complicado do Brasil, do ponto de vista administrativo. É importante que os eleitores escutem as ideias dos seus candidatos e é importante que os jornalistas tenham a chance de fazer perguntas que talvez os eleitores nunca tenham a chance de fazer aos candidatos.